Vocês já perceberam como a gente está rodeado por notícias sobre o aquecimento global e as consequências dele? Como é que a gente pode ter tanta certeza de que o aquecimento global está acontecendo e ainda existe tanta gente que simplesmente não acredita nisso? O aquecimento global causado por seres humanos existe, ele está acontecendo, ele é verdade e era melhor a gente já ter começado a se preocupar com isso. Antes de começar a explicar sobre as coisas que comprovam que o aquecimento global é verdade, é melhor a gente entender um pouco sobre como ele acontece. Para ser sincero, essa pergunta demorou muito tempo para ser respondida. Os cientistas no começo tentavam achar uma relação entre o aquecimento global e algumas mudanças climáticas e ciclos naturais da Terra, só que faltava alguma coisa para essa equação ficar completa. Eles não conseguiam explicar o aquecimento global só com as mudanças e com os ciclos. E aí entrou nas equações os gases do efeito estufa emitidos por nós, os inteligentes seres humanos. Com a finalidade de se juntar tudo que se sabe sobre o assunto em um só lugar, a ONU criou o IPCC, que é um grupo de cientistas que se reúne até hoje para discutir tudo o que se sabe de novo sobre o aquecimento global. Logo, uma das primeiras descobertas foi de que alguns gases eram responsáveis pela maior parte do aquecimento, dentre eles o famoso gás carbônico. Só para ter uma ideia, quase tudo que a gente faz libera gás carbônico, tipo queima de combustíveis fósseis, indústrias e desmatamento de árvores que serviriam para tirar o gás carbônico da atmosfera. Esses gases fazem com que a radiação vinda do Sol não consiga escapar para o espaço, aumentando a temperatura na Terra. Isso é o efeito estufa e ele é necessário para que a vida exista. Sem o efeito estufa, a Terra seria só mais um planeta gelado e provavelmente sem vida. É o efeito estufa que mantém a Terra quente para a vida se desenvolver. Só que o gás carbônico não é o único culpado. Existem outros gases na nossa atmosfera que prendem o calor de uma maneira muito melhor, tipo o metano, que é cerca de 20 vezes melhor do que o gás carbônico para isso. A diferença é que a concentração deles na atmosfera não é tão grande. É por isso que a quantidade deles geralmente é dada em um número equivalente ao gás carbônico. Mas como nós sabemos que a concentração de gás carbônico aumentou? A concentração de gás carbônico na atmosfera é medida desde 1950. E desde lá ela já passou de 315 partes por milhão para 400 partes por milhão. Ou seja, de cada 1 milhão de moléculas no ar, 400 atualmente são de gás carbônico. Pode até parecer pouco, mas é essa pequena quantidade que faz todos os problemas que a gente está acostumado a ver acontecer. E se a gente quiser medir a concentração de gás carbônico antes de 1950, a gente pode pegar bolhas de ar presas nas geleiras da Antártica ou da Groenlândia. É uma pena que não dá para chegar muito atrás no tempo, tipo só uns 650 mil anos. E nunca a concentração foi tão grande quanto hoje. Antes da Revolução Industrial, a concentração era de aproximadamente 280 partes por milhão. Hoje em dia esse número já está em 400. E a gente consegue verificar que a concentração variou de acordo com as eras glaciais nos períodos mais quentes, mas nunca chegou ao nível que está hoje. Tá, mas como que a gente sabe que o ser humano é o culpado por isso? Existem várias maneiras de saber isso. A gente consegue calcular a quantidade de gás carbônico emitida por todos os seres humanos. Aliás, quando a gente faz esse cálculo, a gente descobre que metade do que a gente produz é o que é revertido para o aquecimento global, e a outra metade é reabsorvido pelas plantas, oceanos e a biosfera. Só que o estranho é que esse processo de reabsorção não é completamente entendido ainda. Além disso, existe uma mudança nos isótopos de carbono. Um isótopo de qualquer átomo é um átomo com o mesmo número de prótons, só que um número de nêutrons diferente. Os isótopos de carbono encontrados no gás carbônico hoje são os mesmos que derivam da queima de combustíveis fósseis e biomassa. A concentração de gás carbônico nos oceanos também aumentou, o que descarta a opção de que os seres humanos não tenham feito nada e tenha sido tudo culpa dos oceanos. O efeito estufa, como eu disse antes, é necessário para que a vida na Terra ocorra. O problema é quando esses gases são emitidos em excesso e isso gera um aquecimento global. Vocês querem um exemplo concreto do que o efeito estufa é capaz de fazer com o planeta inteiro? É só olhar para Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar, nosso vizinho. Antes de estudar ele e de mandar as primeiras sondas, os cientistas realmente achavam que lá era o lugar ideal para achar vida fora da Terra. Depois que a gente conseguiu descobrir que chove ácido sulfúrico, a pressão atmosférica é 92 vezes maior do que a da Terra, e a temperatura é de uns 460 graus Celsius, ou seja, o chumbo derrete na superfície de Vênus, a gente começou a achar que não tem como ter vida lá não. Tudo isso por causa do efeito estufa. Vênus só é mais quente que Mercúrio, o planeta mais perto do Sol, por causa das nuvens e do efeito estufa que não deixa o calor sair.
Em 2013, dos 10.885 artigos publicados sobre aquecimento global e revisados por pares científicos, só 2 deles negaram que ele ocorre por causa dos humanos. Algumas pessoas dizem que são céticas em relação ao aquecimento global. O problema é que uma hora o ceticismo deixa de ser ceticismo e passa a ser ignorância. E é isso que está acontecendo agora. Como dito pelo Neil deGrasse Tyson na série Cosmos, os dinossauros não sabiam que tinha um asteroide vindo. A gente sabe dos gases do efeito estufa. Qual que vai ser a nossa desculpa mesmo? Muito obrigado e até a próxima.